Olá, eu me chamo Nathalie, eu sou diretora e roteirista, eu atuo em Curitiba, Paraná, e esta videoaula faz parte da contrapartida de um projeto de desenvolvimento de roteiro aprovado na Aldir Blanc, da Fundação Cultural de Curitiba. E o assunto que a gente vai tratar aqui é sobre o processo criativo para roteiros de terror. Eu sou apaixonada por terror, e em meados de 2020 eu comecei a escrever roteiros. Desde lá, eu aprovei 3 projetos de roteiro, desenvolvimento de roteiro em edital, 2 de longa-metragem e um de série, e ganhei o prêmio de melhor roteiro de curta no Friaca 2024. Um desses projetos se chama Colaboradores, e esta é a contrapartida dele. Como eu falei, Colaboradores é um projeto de desenvolvimento de roteiro de longa-metragem do gênero de terror, que conta a história de Vitória, uma segurança insegura que precisa sobreviver ao seu último dia de trabalho, quando um misterioso sistema de segurança prende todos os funcionários da empresa e ela passa a ser responsabilizada pelo ocorrido. Então, nessa videoaula a gente vai dividir ela em 3 grandes tópicos, né? Que seriam como nasce a ideia, as fontes de inspiração para essas histórias e esses roteiros de terror, né, e como realizar essa pesquisa, as histórias e seus temas, né, tipo questões raciais e de gênero no cinema, e por fim, o que move essa história e como fazer uma boa logline. Né? Como eu falei agora, mais ou menos a logline do Colaboradores, então a gente vai tentar chegar ao fim dessa videoaula, né, com alguma coisa para vocês, para quem estiver assistindo isso. Né? Então, para o primeiro tópico, né, como nasce essa ideia, né, as fontes de inspirações e como realizar essa pesquisa. Né? A do Colaboradores, por exemplo, é uma história de questões trabalhistas, né? E a principal fonte de inspiração dela foram as minhas experiências nesse ambiente de trabalho. Né? E eu acho que quem está assistindo e várias pessoas talvez já tenham passado por esses mesmos tipos de experiências ou observado outras pessoas passando por experiências assim, desse tipo, né, em que você não tem, que você vê que sua vida ela é basicamente trabalho, né, tipo, você trabalha ali 8 horas, às vezes numa escala 6 por 1, você passa 2, 3 horas pra ir, 2, 3 horas pra voltar, você chega em casa exausto, você não tem tempo pra ter uma vida, né, sua, né, não tem tempo pra fazer outras coisas além de trabalhar. E nesse trabalho, né, por exemplo, principalmente no Colaboradores, é aquela coisa de é muita burocracia, muita síndrome do pequeno poder, né? E a inspiração foi isso, sabe? Tipo, de viver nesse ambiente de trabalho, de lidar com um chefe que pede, né, alterações que não mudam muita coisa. Por exemplo, eu trabalhei como designer antes de migrar pro cinema, e a coisa que mais tinha era precisa de uma alteração num post que vai pra rede social de uma empresa que uma pessoa vê, que tem uma curtida, e era como se fosse a coisa mais importante do mundo. E você se sentia super sobrecarregado de ter que fazer aquela entrega, né, sendo que no fim não era nada. A principal fonte de inspiração para essa história foi a minha experiência no ambiente de trabalho. Né? Todo esse meio em que eu me sentia acuada, insegura e sem saída para outras coisas, para outras oportunidades, como se aquilo fosse o ambiente, aquilo significasse toda a minha vida, né? Porque o meu dia de trabalho ocupa muitas horas. Pra gente, foi num período que eu estava em São Paulo. Eu saía pra trabalhar essas 8 horas,
Tinha, além disso, o deslocamento, né? Mais ou menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, são quase 12 horas, às vezes mais de 12 horas você fora de casa, para você chegar em casa exausta, cansada, é, fazer o resto de coisa que ainda dá para fazer em casa, para no outro dia ainda ter que trabalhar de novo. Isso que eu ainda estava num ambiente, né, confortável, né, que eu estava era um trabalho, eu estava no mestrado e não era uma escala 5x2. Eu ainda tinha certas comodidades diferentes de pessoas que trabalham 6x1, às vezes, né, 7x0, né, que não tem nenhum tipo de descanso. Então a fonte de inspiração para essa história foram essas minhas experiências e de visualizar essa experiência dessas outras pessoas. E é onde a gente chega nesse primeiro tópico que eu queria tratar, nesse processo criativo para roteiros de terror. Os outros 3 processos que eu falei, que eu aprovei 3 projetos em edital, 2 de longa, 1 de série, e ganhei um prêmio de melhor curta no Friaca de 2024, todos esses eram de terror. E todos eles tiveram processos criativos e fontes de inspiração. Não processos criativos, processos criativos diferentes, fontes de inspirações diferentes, né? Desde inspirações da vida real, né? Tipo, de experiências que passaram por mim, como foi o Colaboradores, e como foi o Meus Pêsames, que trata da história de uma senhora, né, que esconde um segredo terrível em seu jardim, que essa foi a fonte de inspiração, foi uma vizinha minha, né, que tem uma casa com um jardim belíssimo e um pouco assustador. E um dia ela estava cuidando desse jardim muito cedo e eu fiquei pensando, nossa, o que será que esconde, né? O que ela esconde nesse jardim, quase como se tivesse alguma coisa muito aterrorizante ali nessa função que ela estava exercendo ali tão cedo, né? Como se ela escondesse um segredo. Então, desde essas fontes de inspiração de coisas que você vê, né, no seu dia a dia, de coisas que você vive, até coisas que, tipo, como foi o Roda da Fortuna, que é um outro longa que eu tô desenvolvendo o roteiro, que a fonte de inspiração foi de pesquisa em jornais antigos, né? Eu lendo vários jornais antigos, eu me deparei com uma notinha de jornal de uma cartomante que trabalhava em Recife, ali em meados dos anos 20, e eu achei muito interessante. E essa foi a fonte de inspiração para essa outra história, né? Não foi algo que eu vivi, não foi algo que eu vi no meu dia a dia, né? Mas foi de uma pesquisa que eu estava ali, né, fazendo nesses jornais antigos. Então, como você vê, a gente pode encontrar tem várias fontes de inspiração, né, para você escrever essas histórias, né? E não só tipo, uma história, ela também não precisa ter uma única fonte de inspiração, né? Você pode misturar todas essas coisas, né? Porque, por exemplo, no Roda da Fortuna, né, surgiu dessa pesquisa nesses jornais antigos, mas ela se mesclou com medos pessoais meus, né? Principalmente relacionados a questões raciais. Então, são várias coisas que você pode ir, né, misturando para criar esse universo, né, para deixar muito mais rica a história que você está ali construindo, né? Esses medos, né, que às vezes surgem dessas fontes de inspirações de pesquisa, de vivências, de experiências pessoais, de coisas que você vê no seu dia a dia, eles também, né, quando você começa a escrever e você passa para outras pessoas, você percebe que esses medos, eles também são universais, né? Que essas experiências, elas encontram outras pessoas, né? Tipo, e eu acho que isso que é o que torna o terror tão interessante, né? Porque
dessas experiências pessoais, né, que a gente vive, desses medos e desses terrores da vida, que a gente percebe que outras pessoas também se sentem, né, da mesma forma, e a gente se encontra ali nesse ambiente seguro, né, de se tratar desses temas e de viver esse tema, né, nesse período em que a gente tá assistindo um filme de terror, em que a gente, tipo, eu tô passando por essa experiência, tô vivendo esse medo, né, mas é de um jeito que você sabe que tem um começo, um meio e um fim, que tem um fechamento ali para aquela história, que se torna uma coisa segura, né, tipo, de você vivenciar essa experiência diferente do que acontece na vida real. Então, essas são as dicas que eu dou de você visualizar o seu dia a dia, as pessoas que você convive, os lugares por onde você passa, né? No ambiente de trabalho, no ambiente de, sei lá, academia, no ambiente de festa. Todas elas são fontes de inspiração, né? Podem dar essas primeiras pistas, ideias do que você escrever, né? E arquivos, jornais, coisas que você acaba pesquisando, tipo histórias que você lê, coisas tipo histórias antigas que você escuta de pessoas mais velhas da sua família, também são excelentes fontes de inspiração. É, Além disso, as experiências pessoais, né, seus medos, né, pessoais, que podem também ser fontes de inspiração. E é isso, sabe? Tipo, e mesclar essas coisas, essas experiências pessoais, essas coisas da vida real com coisas do universo fantástico, com as nossas lendas, né? Todo esse universo fantástico e sensacional que a gente tem brasileiro, e, e misturar isso, sabe? Que eu acho que dá ideias, dá histórias muito legais da gente contar e da gente escrever e de transformar em um filme. Por exemplo, Cacheiro Viajante foi o primeiro e único curta que eu dirigi, e ele tem uma fonte de inspiração meio peculiar. Eu sempre gostei muito de sentir o cheiro dos perfumes das pessoas, principalmente quando a gente tá andando na rua, eu sinto o cheiro de perfume de alguém, nossa, que cheiroso. Então, a partir daí surgiu a ideia do Cacheiro Viajante, que misturou essa peculiaridade de sentir o cheiro do perfume das pessoas dentro de uma história de terror, né? Eu vou deixar aqui tocando um pouco do Cacheiro Viajante para vocês verem. Ele foi um curta totalmente independente, foi feito sem edital, foi só na raça mesmo, tipo, eu, meu marido, nosso amigo, a Lia, que foi a atriz desse filme, nossa família, todo mundo se juntando para poder fazer esse filme, né, existir. Eu espero que vocês gostem e se assustem.
agora chegando ao fim dessa introdução, né, de como nasce a ideia, seria legal a gente fazer um primeiro exercício de como transformar um medo pessoal numa situação de terror. Por exemplo, né, você ter medo de escuro e criar uma história em onde o bairro que perde a luz sempre às 22 horas. Então, pensem aí em alguma situação do cotidiano, experiência pessoal que te traz medo ou que pode se transformar em uma situação de terror.